Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Bolsonaro não teve um grande dia. Na verdade, teve um péssimo dia, mais um, e ele vive uma fase terrível para ele, né? E nem tão terrível assim para aqueles que querem, né, que tudo seja investigado e que as devidas punições sejam aplicadas a todos que cometeram crime neste país. E ele, no caso aqui em específico, durante 4 anos na presidência, mas também antes, plantou vento, agora está colhendo tempestade. Ele vai ter que de novo depor a Polícia Federal, desta vez porque enquanto presidente, segundo foi divulgado, estimulou, né, ali que o importante apoiador repassasse fake news. Tudo indica que ele fazia isso com vários. E assim, o Moraes acabou liberando, né, aliviando a barra de vários desses empresários que faziam parte de um grupo, mas tem 2 que continuam aí, né, como investigados, é o Wang e esse que teve a conversa revelada aqui e com o Bolsonaro. Vamos falar sobre isso, trazer reflexões. Por que o Bolsonaro, é uma pergunta que eu faço para vocês irem refletindo, tinha tanto medo assim, ficou tão abalado depois que perdeu as eleições, né? No final eu vou explicar qual que é a minha opinião a respeito, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. Quando eu parei, eu olhei, estava quase 183 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante para isso. Assim como ativar o sininho, deixar o like, joinha para cima se gostar do vídeo, mas vai que não gosta, manda o dislike. Comenta aqui embaixo, a sua opinião é sempre muito importante. Se puder, mete o dedo no compartilhar, espalhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então foi divulgado aí, pessoal, que o então presidente Bolsonaro solicitou a um empresário, né, para repassar ao máximo, né, palavras de Jair, uma mensagem que insinuava, sem provas, uma fraude do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições do ano passado. O texto ainda continha ataques ao ministro Barroso do STF. A mensagem consta em um relatório de quem? Da Polícia Federal, sobre conversas do empresário Maier Nigri, que recebeu o texto em junho do ano passado. O Bolsonaro tinha o hábito de mandar a mesma mensagem para diversos contatos, o que indica que o mesmo texto possa ter sido enviado para outras pessoas. Então era Bolsonaro disparando aí fake news e também, né, ataques, né, a instituições e a membros aí das instituições. Em junho do ano passado, vai dizer que um contato identificado como PR Bolsonaro 8, que a Polícia Federal afirma, então qualquer um pode salvar. Eu posso pegar o contato aqui de um amigo meu, salvar lá, PR Bolsonaro 8, só que a polícia está afirmando que é um contato, né, um dos contatos do ex-presidente. Esse contato então enviou a Nigri uma mensagem afirmando que cometeu interferência e desserviço à democracia por atuar contra a adoção do voto impresso, aqui referente ao Barroso, né? O texto ainda afirma, sem provas, que o Datafolha estaria inflando os números do então pré-candidato Lula para dar respaldo ao TSE. Nigri então respondeu: já repassei para vários grupos, aqui eu faço um parênteses sobre pesquisa, eu analisei várias aqui no canal. O que acontece na ação Datafolha? Foi apontado por diversos analistas, quando você pega a pesquisa, não é só o que aparece no jornal, fulano com tanto, fulano com tanto, você tem lá a amostragem, e o Datafolha estava com a amostragem defasada porque nós não tivemos censo. E quando você pegava os números, né, do Datafolha ali, de evangélicos e de católicos, percebia claramente que eram números antigos do último censo, quando na verdade o número de evangélicos, né, aumentou de lá para cá. E aí, se você pegasse ali alguns dados mais recentes, como não teve censo, mas tinha ali alguns outros dados, e trouxesse isso para os dados mais recentes, trazendo ali evangélicos e católicos, percebia sim que o Lula estava com os números inflados e o do Bolsonaro, né, um pouco menos daquilo que, em tese, deveria ter por conta dessa defasagem nos evangélicos, em que Bolsonaro tinha a maioria e enquanto o Lula não tinha a maioria dos evangélicos. Então, essa distorção, esse dado defasado em relação àquilo que era, né, colocado ali para a entrevista, causava-se uma distorção. Agora, não dá para dizer que isso era porque, né, tinha que o Datafolha, como vai dizer aqui, né, dar respaldo ao TSE. É porque o próprio desgoverno Bolsonaro não fez o censo. Se o desgoverno Bolsonaro tivesse feito o censo, o que o Datafolha ia falar? Ia fazer o quê? Então é simples, essa distorção é por conta dessa defasagem realmente. E aí Bolsonaro acabou, né, ao cortar gastos, né, uma coisa vergonhosa. O pessoal vai, o Estado tem que ser mínimo, tem que diminuir o Estado, tem que cortar despesa, tem que cortar gasto. Não fizeram um censo para cortar gasto. O Datafolha então usou o censo antigo, sim, que estava
né, com esse problema aqui, por isso também das diferenças ali na reta final. E aqui vamos trazer mais, né? Por conta dessa mensagem que Bolsonaro mandou para o Nigri e certamente para vários outros empresários e influenciadores, sabe-se lá quem mais, Bolsonaro foi intimado de novo e terá que depor a Polícia Federal. A oitiva está marcada para o dia 31 de agosto. Bolsonaro está virando freguês, né? Vai quase toda semana lá e você não vê mobilização, os apoiadores não vê ninguém mobilizado para dar um apoio. Vamos lá, força, mito! Não vê isso nem na saída do condomínio dele, nem na chegada da Polícia Federal. Vai lá, tranquilo, né? Não tem mobilização. Aquele povo estava na rua, abraçado em bandeira, chorando, buzinando, bibibi. Todo mundo sumiu, não tem ninguém mais ali, né, preocupado. Se o mito vai para o depoimento desse, pode ser preso por lá mesmo, se mentir, tudo mais. Então não tem, né, mobilização popular até agora nenhuma. Lembrando que em agosto do ano passado, a matéria Empresários Bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito, revelou um grupo de WhatsApp formado por grandes empresários brasileiros, apoiadores de Bolsonaro, que defendiam de forma explícita um golpe de Estado. O que é crime, né? Você, mas liberdade de expressão, né? Se defender golpe de Estado trancado no seu quarto, né, é uma coisa, mas você defender isso publicamente é outra coisa. Aqui no grupo de WhatsApp, eles vão dizer que era um grupo privado, tanto é que vários aqui já foram até, né, a investigação nem vai para frente mais, porque enquadrou-se aqui na questão da liberdade de expressão, só que 2 aqui, né, estão um pouco mais encrencados. Vai dizer que depois disso, o ministro do STF, Moraes, determinou busca e apreensão de celulares e aparelhos eletrônicos de 8 empresários que estavam nesse grupo. 6 casos foram arquivados. E outros estão assim, para falar, Moraes está perseguindo bolsonaristas. Não, 6 foram arquivados. E tem gente famosa aqui, dono de empresa grande, processos arquivados. E outros 2 continuam em investigação. São eles o fundador da Tecnisa, que é o Maier Nigri, esse que recebeu mensagem de Jair, e o dono da van, o Luciano Hang. Luciano Hang vai ter que ter um pouco mais de paciência, porque o caso dele não foi arquivado como o dos outros. Alguém pode pensar, mas o que é que tem o Bolsonaro mandar uma mensagenzinha pedindo para o seu amigo, apoiador, empresário, financiador, sei lá o quê, repassar bastante aí a informação do ataque às instituições, questionamentos e tudo mais? Olha, primeiro, vamos pensar o seguinte, é um presidente da República, né, em vez de gastar seu tempo, né, presidindo o país, cuidando das coisas, né, que a função exige, imagina, né, o tanto de coisa que um presidente tem que preocupar. Esse é o nosso tava o quê? Em motociata, né, passeando jet ski, o que não tem problema se for em férias, todo mundo tem direito a férias, inclusive presidente, inclusive político, isso faz parte. Daqui a pouco o Lula tira férias, como os outros tiraram, nada contra, mas o Bolsonaro andava de jet ski, fazia motociata no horário de expediente, né, e queria criticar a esquerda como se a esquerda fosse vagabunda e não gostasse de trabalhar. Então o Bolsonaro é um péssimo exemplo em vários aspectos, mas aí estava ali também no tempo, né, em que podia ser ocupado com outras coisas, espalhando desinformação, né, e não é para qualquer pessoa, não é qualquer apoiador, não é um tiozão do Zap que recebe e fica ali mesmo. Apoiadores influentes, com muito dinheiro, né, vários aqui doadores de campanha. E será que também tem até gente sendo investigada, financiadores do que aconteceu no dia 8 de janeiro e também daqueles acampamentos na porta dos, né, quartéis aí em várias cidades, inclusive na minha, Uberlândia, uma coisa vergonhosa. Então, assim, vamos ver o que é que vai dar isso aqui. Outra matéria diz, inclusive, aqui sobre o Hang, né, que a PF analisa ainda os dados bancários de Luciano Hang e tenta acessar o celular dele. A decisão de Moraes afirma que o empresário se recusou a fornecer as senhas aos investigadores. Então, achei estranho, porque eu ainda gravei um vídeo aqui, né, mais cedo, que a Polícia Federal conseguiu acessar os dados do General Cid, do celular dele, poucos dias depois, também do Assef, o advogado de Bolsonaro, mas do Hang ainda não. Então o Luciano Hang não quis aí facilitar a vida, né, da Polícia Federal, mas certamente eles vão conseguir. E não foi só o Mauro Cid que viu o seu advogado desistir de defendê-lo no caso das joias, ele já arrumou outro, né, o Mauro Cid. A Michelle também perdeu o seu, vai dizer que é uma matéria que o advogado dela, o Daniel Bialski, deixou, né, no dia 22 a defesa da ex-primeira-dama no caso das joias sauditas. Ele alega motivos de foro íntimo, é o de praxe. Todo mundo que larga um cliente fala isso, porque não vai também dar detalhes, né? Senão pega mal diante de outros clientes e também de futuros possíveis clientes, se ficar expondo assim o seu antigo cliente. Nos bastidores, no entanto, divergências com advogados do ex-presidente Bolsonaro, que defendem uma estratégia diferente para a defesa do ex-chefe executivo e de Michele, foram motivo para a saída de Bialski. Aqui é o seguinte, vou dar uma resumida
Advogados Jair acham que a estratégia dos dois, dele e da Michelle, tem que ser a mesma. Já auxiliares de Michelle acham que tem que ser separados, porque Bolsonaro já está inelegível e seria melhor ele assumir que mandou vender as joias, como eu acho que foi mesmo, e poupar Michelle de uma possível condenação, que poderia também deixá-la fora das eleições. Então, assim, enquanto auxiliares da Michelle querem protegê-la, nem de alguma forma ferrar de vez Bolsonaro já muito ferrado, a ideia dos advogados de Bolsonaro é: peraí, não, vamos ferrar todo mundo junto aqui e tentar montar a mesma estratégia, porque se for para sair ileso, que saiam os dois, mas se for para se complicar, que compliquem os dois, porque assim, a estratégia sendo a mesma aqui, né, o que acontecer com um, certamente vai acontecer com o outro, em vez de se um assumir a bronca, aí a outra, no caso aqui a Michelle, ficaria, né, livre, né, e sem ter que se encrencar mais. Agora é impressionante como que o castelo de areia do clã Bolsonaro está ruindo dia após dia, e é tanto podre, tanta maracutaia, tanto rabo preso, né, e eu fico pensando que é por isso que o Bolsonaro ficou tão abalado, tem depressão, chorando lá no palácio, depois da derrota, né, no segundo turno das eleições para o Lula, porque ele sabia que, saindo da presidência, as investigações iriam andar e que ele, sem foro privilegiado, né, teria grande chance, como eu acho, que vai parar na cadeia. Então, meio que fica explicado aí o desespero de Bolsonaro pós-derrota em 2022. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.